Olá, olá, povo doce! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, da série Tecnologias em Diabetes, vamos falar sobre o Freestyle Libre, que é um sensor contínuo de glicose e já está disponível no mercado brasileiro desde 2016. Na Associação Americana de Diabetes, no congresso dessa associação em 2015, ele foi anunciado e nós esperávamos muito um dispositivo tecnológico que pudesse não depender mais das glicemias capilares, eliminando assim as furadinhas na ponta do dedo. Mas o que se percebeu após o lançamento do Libre é que, mesmo com ele, ainda assim nós precisamos, vez ou outra, acompanhar a glicemia capilar para podermos ter a certeza de que esse dispositivo ele está funcionando de maneira correta. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos falar então um pouco do Freestyle Libre. O que é ele? Bem, o Freestyle Libre é como o próprio nome diz, ele é um sensor contínuo de glicose, tá? Que tem uma tecnologia diferente, pois ele mede a glicose, o nível de glicose no líquido intersticial, naquele tecido subcutâneo. Então devemos lembrar que a glicose tem um comportamento diferente no sangue e uma velocidade diferente de resposta no interstício. Nós precisamos entender isso primeiro para poder raciocinar em cima da resposta do Libre. Sabemos que várias tecnologias hoje estão disponíveis no Brasil, contudo nós precisamos estudar e passar por um processo educacional para entender como essas tecnologias funcionam e que só assim, depois desse entendimento, é que nós podemos raciocinar em cima de cada um, ou seja, de uma bomba de insulina, ou seja, de um sensor contínuo de glicose. O que é bacana do Libre é que ele dá uma medida em tempo real, a cada 15 minutos, e é capaz de armazenar no sensor as medidas durante 8 horas. Mas o que é o Libre em si? É como se fosse uma moeda de R$1, um dispositivo similar a uma moeda, essa que está aparecendo na tela para vocês, tá? E que ela fica grudada com uma fita adesiva na parte superior e posterior do braço, onde você tem um aplicador muito simples, que eu confesso, eu já apliquei em mim e eu fiquei com medo, será que isso dói ou não? Porque ele tem um guia que é uma agulha. E aí na hora que você aplica, gente, pasme, é indolor, você não sente nada. É mais o susto do clique em si do aplicador. E ao retirar esse aplicador, então aquela moeda que é o sensor, que é a parte branca do dispositivo, ela fica grudada à sua pele. E deixa lá dentro um monofilamento de 5 milímetros, uma coisa pequena, como se fosse similar a um fio de cabelo um pouco mais grosso, que ali está a tecnologia capaz de aferir a sua glicose naquele tecido. Feita a instalação, você precisa ativar esse sensor. E aí para isso existe um dispositivo chamado leitor do Libre, né? Então, recapitulando, você tem o sensor e você tem o leitor do Libre. O que é bacana é quando você passa o leitor, você escaneia o sensor e ele te dá naquele ponto, naquela tela, o valor da média do nível de glicose naqueles últimos momentos que foram aferidos pelo sensor. Então ele te dá uma média de um tempo real, ou seja, um valor que está acontecendo em você do nível de glicose. E o que é mais bacana é que essa medida, o Libre, ele te dá também um gráfico de tendência. E aí é que é interessante o raciocínio de você entender como o Libre funciona. Por quê? Digamos que você vai se alimentar nesse momento, você come e meia hora depois a sua glicemia começa a subir e uma hora depois digamos que você esteja em 160. Contudo, na medida no Freestyle Libre, 160 na ponta de dedo, no nível de glicose no sangue. Contudo, quando você verifica no Libre, ele está lá, digamos, em 120. Ele não está no mesmo nível da glicose. É porque eu digo que ele é um pouco atrasado em relação ao nível de glicose no sangue. Então, você acabou de comer, meia hora, uma hora depois você verifica que está 160. Contudo, você verifica no Libre, ele está em 120. Mas saiba que
15 a 20 minutos depois ele vai se igualar à medida na ponta do dedo. Então ele tem um atraso em relação à medida da glicose no sangue. Para isso ele tem uma curva de tendência lá na tela dele, uma seta que vai para cima, que permanece ou que está caindo. E aí você consegue ver o que é mais interessante, a resposta do índice glicêmico em você, porque você sabe se a sua glicemia está subindo, mantida ou descendo. E isso é legal para poder avaliar também a resposta de um exercício físico, se você tende a ter uma resposta de hipoglicemia. E esse é o grande diferencial, essa situação de avaliar a tendência. Vale lembrar que alguns Libres que são instalados, isso é experiência dos pacientes no consultório e nos fóruns que a gente participa, a gente tem percebido isso, que alguns dispositivos eles não conseguem calibrar, eles não conseguem se autoajustar no interstício e dar um valor real. Por isso, a gente orienta, quando for instalar o Libre, primeiro instala ele, deixa ele um tempo para o sensor se acostumar àquele tecido intersticial subcutâneo, para um momento depois, a gente orienta 5 horas depois, você ativar ele. Porque esse tempo que ele está demorando no interstício é um tempo de autocalibração dele. E aí você consegue fazer com que o primeiro dia dele você tenha dados um pouco mais sensíveis e acurados, um pouco mais assertivos. Então essa é apenas uma dica que a gente tem aprendido aqui muito com os pacientes. E hoje a gente sabe que o mais interessante no universo dos pacientes que têm diabetes é que a gente passa a aprender com vocês. Porque vocês começam a dar feedback para a gente de como é que esses dispositivos funcionam e a gente começa a entender um padrão um pouco diferente. Então, mais uma vez ressaltando, gente, o Libre ele é sensacional. Gosto, não fazendo propaganda, não recebo nada para isso, mas ele tem algumas falhas. E para isso você ainda precisa sim monitorar a sua glicemia capilar até para parear, tá? Para realmente saber como ele está funcionando e se ele está adequado. O que é ainda interessante para falar dele é que ele tem a medida ao longo do dia, ele fica medindo a sua glicose durante 14 dias. Ele é capaz de armazenar esses dados, tá? E depois você consegue descarregar esses dados em uma nuvem. E essa nuvem que está aí na tela, que é a nuvem chamada LibreView, tá? E também você pode compartilhar com a equipe de saúde que te monitora através do LinkUp, que é a medida no tempo real. Digamos que você passa o leitor, escaneia o sensor, no momento que ele está aparecendo para você, ele é compartilhado automaticamente também com a sua equipe ou com alguém que você queira que visualize os seus resultados, um familiar, né? Isso é muito interessante para as crianças que têm diabetes, que os pais conseguem monitorar elas. Uma outra maneira também que nós temos de escanear o sensor é através de um aplicativo específico. Então você não precisaria comprar o leitor se você tiver um celular que tenha uma tecnologia chamada NFC. O seu celular passa a ser o leitor desse sensor. Eu acho o celular um pouco mais intuitivo. Primeiro que você já está a gente anda para cima e para baixo com o celular, então é muito mais fácil você passar e escanear. Segundo, é que você já está diretamente ligado em uma conta do LibreView. E aí os dados já começam a ser guardados. E também você pode ter no celular o que a gente fala que é o LinkUp, que é quando você passa o celular, que passa a escanear, você compartilha naquele momento a sua glicemia com a equipe. Então eu vejo vantagens quando a leitura é feita através do aplicativo. Mas não é, lembrando, não é qualquer celular que tem essa tecnologia. Você pode saber através, entrando no site do Freestyle Libre, vendo a lista de celulares que tem ou pesquisando no seu celular essa tecnologia chamada NFC. Pessoal, essas foram as informações que eu trouxe aqui de novidades sobre o Freestyle Libre. Nos próximos vídeos nós vamos falar de outras tecnologias em diabetes, outros sensores, mas se você quer ouvir falar de outras tecnologias em diabetes e tem alguma sugestão, tragam para a gente. Escreva aí nos nossos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu like e de curtir o nosso canal. Um grande abraço a todos!